Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo Rodrigues do Planeta Transfer. Estamos de novo aqui no DCCJ, de carona com o Jarbas, e ele pediu uma aula extra hoje, né? Vamos ver o que ele quer saber, ver se eu tenho como orientá-lo. Diga lá, Jarbas, qual a aula de hoje? Bem, a minha dúvida é bastante séria, por sinal. Parece ser simples, mas é séria, porque mexe com o âmago da questão, né? Você errou em mandar uma coisa para um cliente. Uma interpretação com o cliente pede um tipo de tinta, como são vários tipos de tinta, então foi algo até errado para o cliente, nós vamos corrigir hoje, o cliente claramente não vai ter nenhum problema, mas a gente tem que aprender e vamos aprender juntos. Sim. Tintas, tinta corante, pigmentada, sublimática, tinta pigmentada VTF, assusta um pouquinho, né? Porque não é uma área tão simples assim. E nada melhor do que perguntar para quem entende, para que nos explique direitinho isso. O que acontece? Eu vou até contar um caso aqui, aliás, dois casos, né? Uma cliente que ela comprou um papel sublimático e ela achou que pelo papel ser sublimático ela podia usar qualquer tinta que ia sublimar. Mas o que eu falei para ela até é o seguinte: eu acho que você não deve chamar o papel de sublimático. Nada você tem que chamar de sublimático, porque ele pode ser usado para sublimação, mas ele não tem a função sublimática. A função sublimática só a tinta tem. Então, se você pensar dessa maneira, o resto pode ser usado para sublimação, mas não tem função. Então ela pegou uma tinta corante e botou no papel sublimático. Gente, isso acontece diariamente, né? Eu estou falando de uma, mas eu já vi várias fazerem a mesma coisa. Conhecimento, né? E um outro cliente também que fez pior. E esse cliente já era um cliente conhecido, né? Não era nem cliente, ele vende papel transfer para laser, né? E ele comprou uma impressora sublimática, quer dizer, sublimática, uma impressora à base de água, e ele não sabia que tinha que colocar a tinta sublimática logo de início. Ele pegou essa impressora e botou para testar com a tinta corante. E eu falei, cara, você fez um erro. Não, mas ninguém falou isso. Então, está dito isso, você não deve começar com a tinta corante. Se você vai usar essa impressora com a tinta sublimática, comece de início com a tinta sublimática. Ok, já reserva de lá daquela outra corante e usa para outra coisa. Para outra coisa, ou para vender, alguma coisa assim. Então, mas quais as outras? E a dúvida básica, então, seria o seguinte: para que pode ser usada, por exemplo, no nosso caso, sabemos que a tinta sublimática, a sublimação, é a mais simples de se explicar. Entender. Né? Mas aí entra pigmentada, enfim, o que é uma tinta pigmentada, por exemplo? Bom, vamos lá. A tinta corante, a sublimação é corante também. É um corante sublimático. Mas tem a tinta corante que você usa para o papel. Ela é mais usada com o pessoal que trabalha com fotografia. Ela dá uma imagem muito boa sendo usada com o papel fotográfico, que uma coisa é gerar definição e absorver definição. Se você gera muita definição, por exemplo, com uma L1800 que tem um picolitro baixo, tem uma definição muito alta, você tem que ter o papel para absorver a definição. Se você não usa papel fotográfico, se você usa papel comum, que é o papel usado na sublimação, você não absorve tanta definição. Então não adianta nada acima de 360 por 720 ou 720 por 720, que até uma L120 consegue. Então você gera a definição de 720 por 720 e ela absorve não toda no papel comum, que a gente chama de papel sublimático, mas ele não é sublimático, ele não tem a função sublimática, ele tem a função de, se for com um tratamento químico, deixar a tinta no máximo na superfície e para ela voltar com mais intensidade de cores. Então, a tinta corante, ela é usada mais para quem trabalha com fotografia, não trabalha com sublimação, trabalha com papel fotográfico e precisa de uma definição muito alta. O contraponto dela é que ela não tem proteção UV,
e não tem proteção contra umidade e água, né? Então vamos lá, então você faz uma coisa com a tinta corante num papel fotográfico muito bonito, maravilhoso, cai um pinguinho de água, já era, fica exposta ao sol, já era, entendeu? Ela perde muita vida com o tempo, com a exposição à claridade e também à umidade. Então, ela tem vantagens e desvantagens, ela não sai do papel, não pode ser transferida. Okay? Chega mas um pouquinho tinta mais corante, ok. É tinta corante, papel. Papel. E pigmentada também. A pigmentada ela não dá tanta definição quanto a tinta corante, mas ela tem uma ancoragem maior. Ela ancora melhor, ela dura mais, ela tem proteção UV e ela tem também mais resistência à umidade. Ela era usada mais, antigamente também, para o pessoal que trabalhava com o Transfer Light e o Transfer Dark, que eram para serem transferidos para o algodão, né, até para outras coisas. Então eles são, por quê? Porque essa tinta ela é lavável, então ela tem mais resistência à água. Então você usa a tinta pigmentada, uma resina que a gente chama de um coat, que vai proteger por cima, e isso na cor light, nas cores claras, né? O light para cor clara e o dark para cores escuras. O dark ele é mais ou menos como se fosse um vinil, então, como se fosse um OBM, você imprime em cima dele, depois retira, se você quiser recorta e aí você transfere. Então você também usa a tinta pigmentada ou a tinta solvente, mas aí é outra história, é outra família. Então, base de água pigmentada, ela tem vantagens em cima da tinta corante, mas ela é um pouco mais espessa e ela, como é que se diz? Ela não vai dar tanta definição quanto a tinta corante. Mas então, resumindo, a tinta corante, ela é mais leve, tem que ser usada exclusivamente em papel. Sim. E a pigmentada, no entanto, ela, por ser mais grossa, vamos dizer assim, mais compacta. Não, ela é diferente. Ela tem proteção UV e tem proteção contra umidade, contra a lavagem. E essa já pode ser aplicada em outros materiais que não seja o papel. Primeiro ela passaria por um papel próprio, light ou dark, e depois seria transferida. Mas ela também pode ser para papel, para quem quer ter um documento que mesmo que tenha umidade e tal, você não perca com o tempo. Ela vai durar muito mais. Se você precisa que um documento dure muito, o ideal é você usar. Existe até agora o seguinte, tanto a HP quanto a Epson, elas agora têm o preto pigmentado e as outras 3 tintas corantes. Então isso você hoje vê para maior durabilidade. Então você tem o preto só pigmentado e as 3 cores corantes. Então tem alguns equipamentos que já usam dessa forma. Muito bem. E no caso, basicamente, muito pelo que eu entendo, então agora, muita gente que usava pigmentação, a tinta pigmentada, pode usar a sublimática com um OBM que fica melhor. É uma outra técnica, né? O OBM, nós temos o OBM sublimável, que é o Q0 sublimável, muito bom. Sim. E que aceita em um passo apenas, ou seja, você tem o papel aqui, o OBM aqui colocado na camiseta, você vai colocar um em cima do outro e vai prensar, ao mesmo tempo que ele recebe a tinta sublimática, a imagem com a tinta sublimática, ele absorve ao tecido. Né? Até porque o OBM que eu citei não é só OBM, e o OBM tem um monte que é o sistema. O OBM tem que saber qual usar também. OBM também não é um produto, como muita gente acha. O OBM também é uma função, assim como a função sublimática tem a função de OBM, função de base opaca aplicada em máquina. Opaque Base Placed by Machine. Então, se você tem um produto que é uma base opaca aplicada em máquina, ele tem que ser chamado de OBM. Não tem fuga para isso. Se chamarem de outra coisa, vão estar saindo do educativo, né, do explicativo.
Entendeu? Por isso que o meu OBM chama-se OBM Q0 sublimável, quase zero sublimável, porque ele aceita a tinta sublimática. E para finalizar, que seria a nossa pigmentada, a sublimática e a corante. A pigmentada DTF, né? Essa é diferenciada de tudo. Sim. Embora ela seja chamada de pigmentada, ela é pigmentada têxtil. Então ela é usada para você imprimir em cima do filme PET, por isso que é DTF, é Direct to Film, ou quem quiser chamar de Digital Transfer Film, ou seja, é impresso num filme de poliéster, vamos dizer assim, né? Então você imprime em cima desse filme e depois você coloca o pó de poliamida e depois você transfere, aí faz a fusão e depois transfere. São 4 processos, tá? Mas usa a tinta pigmentada têxtil, que é diferente da tinta pigmentada para o papel. Essa é uma outra tinta pigmentada. Mas tem uma origem igual e depois se divide ou o processo é totalmente diferente? Certo? Já, mas tu me fez uma pergunta difícil que eu confesso que eu não sei como ela é produzida. Né? A origem dela eu realmente não sei. O que eu não sei, eu realmente digo que não sei. Mas que ela é diferente, é. Se você pegar uma tinta pigmentada que é usada para o papel e achar que ela vai funcionar no DTF, você vai estar enganado. Eu já tentei isso, gente. Eu já falei, pô, mas pigmentada? Vamos ver se vamos tirar a prova dos 99, vamos fazer e não dá certo. E por último há algum outro tipo de tinta que a gente não tem ouvido falar, ou que fala-se muito pouco, o básico é isso para nós que estamos trabalhando com impressão, com tecidos e com canecas? Existe a tinta reativa também, né? Eu tenho um amigo coreano que trouxe essa tinta, colocou numa impressora, tinha um papel que funcionava também legal, mas não sei por que não foi à frente. Né? Também era super interessante, mas reativa. É uma tinta reativa. Ela funcionava também em cima do algodão, mas tinha que tratar depois, era um pouco mais complicado, né? E parece que também ela não fluía muito bem nas impressoras pequenas, né? Vamos deixar isso de lado, que hoje o foco é o DTF, né? E o que a gente consegue fazer com a tinta sublimática. Ok. Estou satisfeito. Aula extra, né? Não vai entrar como 11ª, 12ª, a gente vai entrar como aula extra. Ok? Grande abraço, tudo de bom a todos. Valeu.